Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do estudo das equações diferenciais. O tema desse vídeo aqui é dependência linear e independência linear de funções. Esse aqui é o nosso vídeo parte 1. Gente, esse conceito de dependência linear e independência linear ele vem lá da álgebra linear, né? Então lá nós normalmente abordamos ele voltado para vetores. Às vezes faz o exemplo também envolvendo funções, mas de modo geral a gente faz voltado para vetores. Aqui, como o nosso objeto muda um pouco, né, nós vamos estar abordando ele no contexto das funções. Beleza? Em que esse assunto aqui vai ser importante? O que é a dependência e independência linear de funções vai ser importante? Ele vai ser importante para caracterizar o que a gente vai chamar de solução geral de uma equação diferencial linear de ordem n. Né? Então, nós vamos buscar um certo conjunto de funções, né, de modo que esse conjunto de funções escreva qualquer solução associada a qualquer PVI associada a uma dada equação diferencial. Né? Ou seja, nós vamos querer formar um conjunto, né, principal de funções que gere qualquer solução de qualquer problema de valor inicial. Beleza? Então, a definição aqui, para a gente ir direto ao assunto, é a seguinte. Ó. Dizemos que um conjunto de funções f1 de x, fn de x, ou seja, n funções, certo? Na variável x, é linearmente dependente, que a gente usa a sigla LD, em um intervalo I, se existem constantes C1 até Cn, ou seja, n constantes também, não todas nulas, isso é muito importante, tais que esta combinação aqui, ó, C1 vezes a primeira função, C2 vezes a segunda, até Cn vezes a última função, seja zero para todo x em I. Do contrário, dizemos que o conjunto é linearmente independente ou LI. Então o que a gente vai começar a fazer, gente? Se a gente quiser mostrar se um conjunto, verificar se um conjunto de funções é LI ou LD. Começar com essa combinação aqui, estudar a solução, né? Ou seja, os valores de C que zeram isso aqui. Se esses valores de C tiver pelo menos um deles que é não nulo, a gente diz que esse conjunto é o quê? É um conjunto de funções linearmente dependente. Mas se der só aquela solução trivial, C1 igual a C2 igual a Cn igual a zero, somente aquela, tá certo? Então nós vamos dizer que esse conjunto é linearmente independente, que até vai importar mais para nós. Claro que obviamente, a combinação 0, 0, né, C1, C2, até C, tudo nulo, sempre satisfaz isso aqui, gente. É chamada solução trivial. Então, não confundir esse conceito aqui. Então, nesse sentido, esse exemplo aqui vai nos ajudar a enquadrar essa definição aqui para a gente entender ela melhor. Tá certo? Então, ó, verifique se os conjuntos de funções a seguir são LI ou LD em menos infinito mais infinito. Então nós temos aqui, ó, um item A, f1 de x é x ao quadrado mais x menos 1, f2 de x igual a x ao quadrado e f3 de x igual a menos 3x quadrado menos x mais 1. Então, para a gente resolver isso aqui, a gente vai ter que considerar essa combinação aí da definição. Então, ó, consideremos a combinação quem? C1 f1 de x mais C2 f2 de x mais C3 f3, né? Igual a zero. Então, então a gente quer achar o quê? O valor dessas condições C1 para que isso aqui seja verdade. Se todas elas só forem zero, é LI. Mas se tiver a possibilidade de uma outra combinação que não seja 0, 0, 0, satisfazer isso aí, a gente diz que é LD. Claro, vamos repassar para as funções, né? C1 vezes, quem é f1? X ao quadrado mais x menos 1 mais C2, né? X ao quadrado mais C3 vezes menos 3x ao quadrado menos x mais 1 igual a zero. O que acontece, gente? Se a gente agrupar aqui direitinho, a gente vai ter um polinômio de grau 2 desse lado. E a gente queria muito igualar ao que é um polinômio de grau 2 desse lado. Então a gente pode olhar esse zero aqui como 0x ao quadrado mais 0x mais 0. Tá certo? Daqui a pouco a gente vai escrever isso aí. Então eu vou ter o seguinte, ó. Desenvolvendo aqui c1x ao quadrado mais c1x menos c1, multipliquei por esse, o c1 aqui fora, mais c2x ao quadrado mais... Aqui vai ficar o seguinte, menos, né? 3c3x ao quadrado menos c3x mais c3 igual a 0, tá certo? Então, vamos agrupar aqui os termos de ordem 2 para a gente exatamente pôr nessa forma aqui, ó. Poder comparar, né?
Tá? Afinal, a gente tem aqui uma igualdade de polinômios. A gente está forçando a igualdade de polinômios. Então, nós temos aqui o seguinte. Ó. Nesse primeiro parênteses, vamos colocar os termos que acompanham o x ao quadrado. Então, C1, C2 e menos 3C3. Então, C1 mais C2 menos 3C3, x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado ficou em evidência. Mais, agora os termos que acompanham x. C1 e menos C3. Mais, vou abrir um parêntese aqui, né, para botar os que não acompanham x, para a gente ficar separadinho, né? Então, menos C1 mais C3. Menos C1 mais C3 igual a zero. O que acontece aqui, gente? Esse zero aqui, vamos escrever de uma forma mais esperta. Ele vai ser 0x ao quadrado mais 0x mais 0. Então, para eu ter igualdade entre esses dois polinômios, esse polinômio aqui e o polinômio nulo, do lado esquerdo e o polinômio nulo do lado direito, eu preciso que esse primeiro cara seja 0, que está igualado a esse. Esse segundo cara seja 0, que ele está igualado a esse. E esse terceiro cara seja 0, que é esse termo aqui. Então, daqui nós vamos ter o seguinte sistema. Né? Temos o seguinte sistema. C1 mais C2 menos 3C3 igual a 0. C1 menos C3 igual a 0. E C1 menos, né? Menos C1 mais C3 igual a 0. De cara aqui, gente, quem tem uma visão boa, quem está se lembrando da original, já vê que esse sistema é possível e indeterminado, tem infinitas soluções. Logo, você já poderia dizer, a solução, né, é LI. Mas vamos continuar, né? Vamos usar aqui como uma espécie de revisão. O que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer uma operação elementar entre linhas aqui para anular uma dessas linhas. Por exemplo, a última, usando a soma da linha 2 com a linha 3. Né? Então eu tenho aqui, ó, a minha linha 3 ela vai ser repassada, né, por meio de uma operação elementar, que é a soma de linhas, para linha 3 mais linha 2. Então nós temos aqui o seguinte. A linha de cima vai manter, que é a linha 1. Tá certo? A linha 2 mantém-se também, porque quem foi repassado foi só a linha 3 para a linha nula, né? E aqui nós temos o seguinte, quando eu somar essa linha com essa, vai zerar 0, igual a 0. Esse sistema aqui é sistema possível e indeterminado, lá da álgebra linear. Então ele tem infinitas soluções. Quer dizer o seguinte, que não somente a solução nula, que sempre satisfaz isso aqui, o satisfaz. Então eu teria o caso LD. Mas a gente pode continuar um pouquinho. Ó. Da linha 1 aqui, a gente tem que C1 igual a C3, ou melhor, C3 igual a C1, se você preferir. Certo? Aí a gente vai substituir, por exemplo, aqui na primeira linha. Ó. C1 mais C2 menos 3C1 igual a 0, já que C1 é igual a C3, ou C3 igual a C1. Aí aqui a gente tem o seguinte, ó, vai ficar menos 2C1 mais C2 igual a 0, ou seja, quem é C2? Menos 2C1. Então nós temos aqui o quê? Que a solução desse sistema é quem? É C1 vezes 1, que o coeficiente C1 a gente costuma botar padronizado 1, menos 2, que a relação de C2 para C1 é menos 2 vezes o primeiro, e 1, que a relação de C1 para C3 é 1. Logo, isso aqui me dá o quê? Infinitas soluções não nulas. Portanto, a gente pode concluir que o conjunto de funções é o quê? Logo, F1, F2 e F3 são LD. Tá certo? Em particular, se você pegar, por exemplo, 1 vezes essa, menos 2 vezes essa, mais 1 vezes essa, vai ter que zerar. Teste aí, para você verificar. Então, pronto. Eu enquadrei o quê? Nessa primeira parte, ou seja, existe uma combinação, por exemplo, 1 menos 2, 1, combinação 1 menos 2, 1, que torna isso aqui zero independente do x. Ele vai jogar tudo isso para zero, e quando eu for jogar o x, não tem mais a variável x para jogar, porque, né, virou polinômio nulo. Tá certo? Então, nesse sentido aí, nós mostramos que o conjunto de funções aqui, F1, F2, F3, é LD, linearmente dependente. Uma coisa interessante, gente, quando um conjunto é linearmente dependente, quer dizer que alguns dos termos podem ser gerados em função dos outros. Por exemplo, se 1 vezes esse
menos 2 vezes esse, mais 1 vezes esse, igual a 0. Então, esse primeiro conjunto, ó, se eu passar essa parte para o de cá, o lado de cá, ó, ele consegue gerar, essas duas funções, consegue gerar essa terceira aqui. Tá certo? Então, a gente não quer isso, na verdade. A gente quer exatamente que esse conjunto seja independente. É o que vai ser importante para a gente no futuro. Para adiantar, sim. Tá certo? Então, vamos para o item B. Né? Vou apagar aqui, vocês podem dar pausa aí no vídeo, voltar. Certo? A vantagem da gravação é essa, né? A gente não precisa esperar ninguém copiar. Agora, no item B a gente procede também do mesmo jeito, embora ele seja um item muito pequenininho. Tá certo? Bem simplesinha a conta. Da mesma forma, consideremos a combinação quem? Como eu só tenho aqui duas funções, né? f1 de x ao quadrado e f2 de x ao cubo, vai ser essa aqui, ó. C1 f1 de x mais C2 f2 de x igual a zero, onde vai ser C1 x ao quadrado mais C2x ao cubo igual a zero. Eu vou só dar uma organizada aqui, gente, botar o termo cubo, né? Primeiro, a gente costuma, quando olha polinômio, olhar assim. Porque eu quero igualar isso aqui a quem? Ao polinômio nulo de grau 3, ó. X ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x mais 0. Tá certo? E observe, ó, fazendo essa igualdade desse membro aqui com esse, tentando achar os valores de C1 e C2 que anulam isso aqui, eu tenho que o C2 necessariamente tem que ser 0 e o C1 também. Ficou uma questão um pouco pequena, você pode estar procurando questões maiores aí, embora, o que acontece? Esse método aqui não vai ser o método mais utilizado por nós. Então, perceba que eu só achei o quê? Né? Eu achei essas duas relações aqui, ó, tipo um sisteminha pequeno, né? C1 igual a 0 e C2 igual a 0. Esse sistema aqui, óbvio, é um sistema possível e determinado. Ele só tem a solução trivial, né? Afinal, isso aqui é uma espécie de equação homogênea, digamos assim, né? Uma linha homogênea, digamos assim. Então, nesse caso, o que eu posso dizer, né? É que este conjunto de funções é o quê? Linearmente independente. Por quê? Porque nós não achamos C1 e C2 não todas nulas. Na verdade, a gente achou todas elas nulas. Que é exatamente o contrário dessa parte aqui, que recai aqui. Logo, o conjunto de funções, ou melhor, as funções, né? Melhor. As funções F1 e F2 são o quê? LD, ou LI. São LI, ou seja, linearmente independente. E esse tipo é o que vai mais nos importar. Porém, a gente vai precisar complementar esse vídeo aqui com o vídeo parte 2, por quê? Porque esse método aqui ele é muito eficiente para se trabalhar com polinômios, igualdade de polinômios, mas quando a gente tem funções exponenciais, que vão ser boa parte aí dos casos que a gente vai estudar, não é tão interessante assim a gente estar utilizando esse método mais arcaico, né? Que é igualar os dois lados. Tá? Então a gente vai lançar mão de outras ferramentas importantes. Né? Outras ferramentas aí que vão facilitar a nossa vida, beleza? Mas aqui é mais para dar uma relembrada. Se possível, você volte lá na aula de álgebra linear, veja só rapidinho o que é isso, dependência linear, independência, o que isso significa, né? Aquela ideia de que você quer gerar um certo espaço vetorial, por exemplo, você quer gerar R2, então você precisa de dois vetores linearmente independentes de R2. Por que 2? Né? E por que eles precisam ser linearmente independentes? Então essas coisas aí são importantes porque aquela analogia feita lá para vetores vai ser reinterpretada aqui por meio de funções. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.